podcast Learning Insights aqui do OESTEC. E hoje eu tenho duas presenças célebres, né, do mercado corporativo, duas pessoas que eu conheço há muito tempo, duas figuras absurdamente competentes. E hoje elas me deram o prazer de estarem aqui conosco, batendo um papo sobre educação corporativa. Então, muito obrigada, Gilmar Alvarado, Head de Educação Corporativa do Banco ABC, e a minha amiga linda Denise Conceição, que é mais do que uma especialista em educação corporativa, né? Ai, Ana, super obrigada pelo carinho e fiquei muito feliz pelo convite para a gente conduzir aqui esse bate-papo. Ah, vai ser divertido. Tô honradíssima de estar aqui. E esse especialista, vamos lá, muita expectativa. A responsabilidade só aumentou, né, Dê? Gente, não acredita em tudo que ela fala, não, hein? Acreditem sim, porque é. Meninas, primeiro de tudo, então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Que as pessoas do outro lado possam nos ouvir e terem uma boa experiência, né? Uma boa experiência de aprendizagem, enfim. A gente está falando tanto de aprendizagem no mundo, né? Então, acho que agora é o momento da gente mergulhar num projeto que é um projeto maduro, né? Outro dia nós fizemos um podcast e trouxemos aqui um projeto em maturação. No caso de vocês, os desafios são outros, né? O projeto já está maduro, já existe uma sustentação desse projeto. O desafio é, e agora? E agora a gente começa tudo de novo, né? A gente vai amadurecendo e a gente volta nesse ciclo de repensar o que a gente está fazendo. É claro que a gente já tem experiência para isso, mas a gente retoma o ciclo o tempo todo. Por quê? Porque eu acho que a maior competência que a gente tem hoje em dia é o aprenda continuamente. Então a gente aprende todos os dias, né, Dê, com esse mercado. Sim. O aprenda continuamente, né, do lifelong learning, o long life learning, cada um pronuncia de um jeito, né? Mas ele quer dizer a mesma coisa, né? Acho que vocês têm isso muito dentro do banco, né? Como algo profundo, talvez até como um valor, né? Isso, inclusive, é um dos nossos direcionadores de cultura. Olha só. O aprenda continuamente e faça o seu melhor. Por quê? A gente quer que o colaborador, ele desafie as certezas absolutas. E como que você faz isso? Através do processo educacional. Buscar conhecimento para que você possa até inovar naquilo que você faz no dia a dia, né? E para isso a gente tem até um programa que a gente já vem conduzindo há alguns anos e esse ano vai ser turbinado. Quer falar um pouquinho, Dê? Quero. Eu acho que o que é importante a gente deixar claro quando a gente fala de um processo educacional, de uma área de educação, é que ela sempre tem que estar a serviço do negócio. Não basta você ter, né, um ecossistema de aprendizagem, né, Gil, que não responda às necessidades do seu negócio. Então, assim, quando a gente fala da educação, disso que você trouxe, né, de se sustentar, de, como a Gil bem trouxe, de se reinventar novamente, ele se conecta como? A gente já rodou, né? A gente está indo para a 3ª edição de um programa de inovação do negócio, mas que está ancorado e permeado pelo processo educacional. A gente teve aí a felicidade do primeiro tryouts ter vocês como os nossos parceiros. Adoro um jabá. Exato. Em 2020, onde o processo educacional ele foi pensado todo presencialmente. Tá? Eu lembro. Você lembra? Lembro, e aí, lembro. em 2020, a gente foi pego de surpresa, como todas as organizações. Pelo quê? Pela pandemia. Nesse momento, a gente teve que virar a chave, né, Gil? Assim, instantaneamente. E inovar dentro do programa de inovação. Dentro de um programa que já estava todo estruturado, contratado, pensado nesse formato. Nesse momento, quando a gente vira a chave para o online, por que as ações de educação elas deram certo? Porque elas não estavam a serviço da educação. Elas estavam a serviço do negócio. Então, eu acho que essa é a chave para os colegas de educação corporativa, né, Gil? E a gente olha muito também a questão da tecnologia, isso foi até tema do meu mestrado, né? A gente olha a tecnologia como meio.
Então, a gente olha a tecnologia como meio, a gente vê de que forma a gente empacota melhor isso para chegar melhor para cada colaborador, mas o que a gente mais conecta é como que a gente amarra essa estratégia, como que a gente ajuda a alavancar resultado na organização. E aí o processo educacional é fundamental. Era isso que eu ia perguntar. Na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira tem a ver ainda com o processo de inovação. Como isso acontece na organização? Se vocês podem dar uma palhinha de alguma coisa. Eu sei que tem coisa que a gente não pode aprofundar. Odê, conta aí, mas ó, dá um spoiler, mas não conta tudo. Essa é a primeira. E a segunda tem a ver com esse ponto que você trouxe, Gilmara, da questão do resultado, né? De como a educação corporativa, a forma como vocês atuam dentro do banco, traz aí redução de custo, mais rentabilidade para o banco enquanto negócio. Então, essa é a pergunta do milhão. Aí você tá falando assim, vamos lá, a gente vai sair daqui. Não, Banco ABC, a gente vai montar uma consultoria, né? É o prêmio da Mega. Vamos para a primeira, que é mais fácil. Vamos para a primeira, mas vamos lá, Ana. Isso é bem interessante isso que você traz. A gente vai falar de inovação, mas é importante a gente falar que isso vai permear todo tipo de capacitação, né? Você só adapta. A gente traz algo muito forte no nosso processo educacional, que é o provoca, aprende e aplica. O que é isso? É provocar que tem a ver com o nosso direcionador. As certezas absolutas, pensar fora da caixa. Isso independe do tema que você vai tratar. Chega de sim, não, né? Tem um talvez aí no meio do caminho. Vamos pensar diferente, né? Então, assim, provoquei. E aí, provoquei, vamos baixar um pouco a energia e vamos conceituar. Vamos ter base. Vamos ter repertório. E aí, a gente vem para o aprendizado. E assim, só que o aprendizado por aprendizado nada cabe. Como que isso, de fato, conecta a minha realidade? Né? Qual é o tom disso na prática? Quando a gente rodou os 2 tryouts, a gente teve as oficinas, né? Onde a gente trazia aplicabilidade para as pessoas desenvolverem projetos. Então, quando a gente provoca, a gente traz um tema, né, de amplo, né, para, de fato, através de webinars. A gente gosta de amarrar as 2 pontas, né? Então, quando a gente traz a provocação, a gente está despertando a pessoa para o tema. Então, sempre tem uma aula magma, sempre tem... Porque estamos aqui reunidos, né? E a gente tem sempre algum interlocutor, né? Que traz isso muito bem, né? Geralmente são os nossos executivos que vêm trazer essa fala. A gente também tem parceiros, né? Pessoas de mercado que a gente convida para esse momento. E aí, sim, a pessoa ir mais preparada para esse processo de aprendizagem. Exato. É como se vocês contextualizassem essa pessoa para ela não cair dentro de um programa, de um projeto, de uma ação interna do banco, sem pelo menos entender aonde eu estou nesse processo todo. Na realidade, é dizer assim para ela, você vai inovar, mas eu estou aqui te dando o aparato para isso, né? E então, aprenda fazendo. Então, é todo esse processo que permeou a jornada do tryouts. Então, assim, provemos conteúdos online, provemos oficinas, mentorias. Então, assim, todos os formatos, ele estava dentro dessa jornada que, ao final, sempre trazia aplicabilidade como base, né? Então, assim, o grande sucesso que a gente teve em educação nessas 2 edições que a gente lançou era, no final, a pessoa aplicar. Porque aí você vê o retorno do aprendizado naquele processo. E as oficinas, né, acho que já trazendo um pouco o olhar, né, da pergunta de $1 milhão, né, como que a gente avalia isso? Eu acho que a oficina, ela acaba trazendo mais propriedade para aquilo que a pessoa está fazendo, né? Então, a gente estimula a oficina para que seja uma atividade na prática do dia a dia, que ela possa trazer o projeto que ela está trabalhando para exercitar esse conhecimento que ela já teve, para levar isso para o dia a dia. Então, a oficina, ela tangibiliza. É claro que é muito difícil, a gente vem testando aí várias ferramentas e metodologias para chegar nessa equação. Como que eu sei que, de fato, essa ação contribuiu para aquela evolução, né? Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo, vem evoluindo ao longo do tempo, mas a gente sempre deixa muito amarrado o que eu ganho com isso, né? E como a gente consegue acompanhar isso ao longo do tempo. Então, não dá para fazer um treinamento, sair com uma avaliação e achar que ele já
trouxe algum resultado e algum efeito. Seria A gente vê muita isso ao longo do ingenuidade, tempo. né? Exatamente. Eu parto do pressuposto, concordo com vocês, que a questão da aplicabilidade e do tangibilizar é fundamental. Principalmente para nós adultos, né? Sim. Porque a gente não... O nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Sim. Como que eu vou investir o meu tempo? Eu vou investir o meu tempo em algo que me dê retorno. Ana, e hoje a gente é cercado de informações o tempo Exato. todo, né? A gente tem rede social, a gente tem os podcasts que são incríveis, a gente tem Esse, informação então, hein? na ponta do dedo. A gente aprende, não tem mais o meio formal, Exatamente. né? A gente, não vamos falar a nossa idade, aprende mas a o tempo gente todo. vem de uma cultura que o aprendizado era num único lugar, era offline total. Para né? para aprender e agora eu vou Exatamente. trabalhar. Não tem mais Exato. isso, né? Não. Qual é o tempo, a maturação? Isso tem sido cada vez mais veloz. Então, se você não conectar de fato com a andragogia, com aquela coisa assim do adulto, mas assim, não é só o adulto. O que o seu negócio é? Qual é o core do seu negócio? Qual o contexto que esse Qual adulto conte- tá e qual o contexto do Exato. negócio e para onde o negócio Exatamente. vai. Tá Isso tudo não muito vai, orgânico, isso não vai né? conectar. Não vai. E ele tá só vai certo. aprender aquilo que faz sentido para ele, que Claro, vai que é trazer relevante. contribuição para o dia a dia. Então tem que ter relevância. É que nem a Netflix, né? Você tem uma porção, uma diversidade de filmes, mas tem aqueles que você escolhe como relevante para você. Eu tô investindo minha folga, meu horário, Sim. sabe? Eu quero relaxar a minha mente, eu vou escolher algo que faça sentido para mim, seja relevante para mim, independente da quantidade que tem lá. Exatamente. E a Né? curadoria é fundamental, né? Exato. Porque você tem que ofertar conteúdos de prateleira, como a gente tem hoje o Sapiência, a gente tem treinamentos que a gente desenvolve internamente, a gente usa até a ferramenta de inteligência artificial para isso. Aqueles casos são bem específicos, né? Para um grupo que a gente precisa já dar conta de fazer uma entrega mais rápida. E as oficinas que a gente vai buscando os parceiros, né? Tanto parceiro interno quanto externo. Então vocês trabalham isso tudo de um jeito híbrido. Isso. Sim. Híbrido. Né? Híbrido e entendendo quem vai ser o usuário. Aí a gente entra na experiência do cliente, na Isso experiência, na experiência que essa jornada educacional vai proporcionar. Porque assim, você aprende de uma forma, a Gilmar aprende de outra e eu de outra forma. São Só que, estímulos assim, diferentes, né? Exato, só que não é um aprendizado individualizado. Nós estamos falando de uma empresa, né, de uma organização. Então, como que você une esses elementos, né, nesse formato para entregar... Para que ainda existe uma personalização. Exatamente, a personalização, né? Ah. E aí, Dentro de um ambiente que é Dentro do colegiado, ambiente, né? Não é um exatamente. ambiente individualizado, É. como você trouxe. Exatamente. Então, como é que eu personalizo? Que desafio esse, hein? E aí vem a questão do ecossistema que nós comentamos, né? O ecossistema é para conseguir dar conta de toda essa entrega. Por quê? Hoje a gente tem a plataforma, né? Que é o nosso ambiente de aprendizagem, que é o carro-chefe, onde a gente concentra aí as jornadas educacionais, mas a gente conjuga outras tecnologias também. Então, a gente tem tecnologia para programa de idiomas e outras, né? Tantas plataformas e conteúdos que a gente vai conectando de acordo com a necessidade de desenvolvimento do banco. É sempre bom ter diversidade com Sim. qualidade. Exatamente. Porque aí dentro disso tudo sai a relevância, né? De Sim. acordo com a personalização aí de cada grupo de pessoas, Perfeito. ou aí de cada grupo de cargos, enfim. Não sei como é bem isso no banco, É. mas imagino que seja dessa forma. exatamente, E é nesse sentido que eu falo para você, que a gente sempre recomeça, né? Embora a gente sempre já recomeça. tenha bastante conhecimento de mercado, já vem aí numa jornada, Sim. né, que viu esse mercado em evolução, mas esse mercado ele muda o tempo todo, né? Ainda mais com a questão de tecnologia, a própria entrada da inteligência artificial agora, né? Eu queria que você Com falasse bastante um pouquinho velocidade. disso. Uhum. Eu acho que a inteligência artificial ela veio para revolucionar o mercado como um todo. E educação não vai ser diferente, né? Eu acho que você acaba construindo informação em relação às ferramentas que você usa hoje de inteligência artificial, e o que ela busca é que você agora tem que saber fazer boas perguntas. Uhum. Porque ela não vai te dar resposta o tempo todo se você não souber direcionar aquilo que você procura. Você só vai conseguir fazer boas perguntas para chegar no objetivo que você deseja se você também tiver conhecimento. Então você vê É isso mesmo. como as coisas se cruzam, né? Eu tenho que ter uma bagagem, eu tenho que ter conhecimento. As pessoas falam o tempo todo, mas eu vou ser substituído pela inteligência artificial?
pela inteligência artificial, não, mas por alguém que saiba utilizar. Por quê? Porque agora, a gente sempre falou, né? O que move o mundo não são as respostas, são as boas perguntas. Agora mais do que nunca, né? Porque os prompts todos, nada mais é do que você saber formular uma boa pergunta. A gente está testando também, a gente tem um programa muito legal aqui dentro da empresa chamado VIA, que é uma empresa, é um programa que foca na promoção do uso da inteligência artificial dentro da empresa. Cada vez mais a gente tem usado aqui para tudo. Inclusive com personagens, em conteúdo, é muito legal. E aí, nessa vibe de usar a inteligência artificial, peguei a inteligência artificial e falei assim, bom, eu adoro a Frida Kahlo, não sei se vocês sabem, eu sou alucinada por ela. E aí eu virei para minha inteligência artificial e falei assim, agora você se chama Fridoca e você vai me responder com o tom da Frida Kahlo. Caramba! É incrível, sensacional. né? É sensacional. É incrível. Assim, é em poesia. Eu falei, gente, mas é muito louco, porque até coisas práticas. E eu vou te dizer que quando a gente fala disso, nós, sendo profissionais de educação, a gente tem que se desprender um pouco de tipo, não, eu sou o dono da verdade, eu sei esse processo, porque a curadoria não vai deixar de existir, a curadoria de forma alguma. A gente vai ganhar o que eu acho que a gente sempre quis, celeridade e escalabilidade nas suas entregas. Exato, é saber usar pra gente saber usar. Exatamente. Ganhar tempo isso aí. Pra usar o nosso tempo de outra forma. forma mais assim, você né? sai do operacional e vai pro estratégico, que é uma das dores que quando a gente fala assim, educação corporativa tem que ser estratégica. Como que a educação corporativa se posiciona na estratégia do negócio? Então, você tem que saber utilizar nós como profissionais em todos os pontos, seja em design instrucional, seja na curadoria, seja na produção de conteúdo. Gente, a gente já falou aqui bastante sobre, né, a educação corporativa dentro do banco. A gente falou como funciona um pouco as oficinas, como funciona a questão da promoção da inovação dentro do banco, né? Vocês trouxeram aqui a importância da inteligência artificial e como que vocês estão se organizando internamente, né? E de alguma forma pluralizando isso para todo o corpo, né, de colaboradores do banco. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre ascendência de carreira. Vamos ver se vocês conseguem me responder. Vocês têm algum exemplo de algum colaborador que se destacou dentro do banco ou de algum time que se destacou dentro do banco porque usufruiu do aprendizado conquistado dentro dos projetos de educação corporativa de vocês? Ana, tem sim. Inclusive, a gente tem alguns programas que são voltados para isso, né? A gente tem o programa de Jovens Talentos, que a gente vê, assim, profissionais incríveis nascendo, né? Jovens Talentos é o nosso programa de estágio. Legal. Nós temos mais de 100 estagiários e é um programa que ele é super bem estruturado. Por quê? Porque além da atividade que ele tem de aprendizado do dia a dia, ele tem desafios. Opa! Então, ele tem um desafio que ele é avaliado por jornadas nesse desafio, para ele trazer uma melhoria para a área, para ele fazer uma coisa diferente, para ele trazer alguma inovação. E a gente vê como um projeto? Tipo como um projeto. E ele tem todo um acompanhamento lá do tutor, ele tem toda uma metodologia para fazer isso. E a gente vê bons profissionais despontando aí, porque são profissionais jovens em início de carreira. E a gente acaba tendo um volume alto aí de efetivação e ver a pessoa realmente construindo uma carreira. E o interessante é que nessa jornada, os que melhor performam, né, eles ganham uma mentoria do banco. E eu tenho a honra de fazer parte desse grupo de mentores. Bem lembrado. Né? E é interessante que, assim, a gente é preparado para mentorar esse mentorar essa exato. E mentorar a carreira dele, né? Então, que responsabilidade. Exatamente. Né? Então, a gente é preparado e aí a gente conversa com o gestor dele, conecta com esse objetivo que ele tem, né? Então, assim, pega todas as pontas, né? Do aprendizado, comportamento, até para a carreira dele. Então, a gente já falou do Tryouts também, que é o programa de inovação, que a gente viu áreas nascendo desse programa, né?
profissionais que alavancaram negócios dentro da organização. Exatamente. Então, a gente vê que, de fato, conectando aí a estratégia que a área tem, junto com a jornada de conhecimento, a gente vê movimentos acontecendo com essa parceria, né, educacional acontecendo. Né? E frutos que permanecem no banco, Sim. né, Gil? Então a gente vê frutos assim de estagiários que viraram analistas e que hoje são gerentes, né? Então isso é prazeroso, é gostoso, né, de você falar sobre isso. É como se vocês estivessem retroalimentando o mercado com profissionais mais bem preparados. Exatamente. Né? E esses profissionais, eles são, eles permanecem dentro da organização, né? E aí vira novamente a coisa cíclica que vocês vêm trazendo aqui desde o começo do nosso papo. E o interessante é que assim, e o processo de educação vai amadurecendo. Porque a gente tem, né, o programa de onboarding, né, Gil, comercial, que ele é para os fundamentos do que é o nosso negócio para o gerente de relacionamento. E aí, quando a gente vai amadurecendo neste processo, e é um programa que passou por várias recalibragens, porque a organização amadureceu e a gente foi seguindo com isso e a gente vai voltar aqui, tá bom? Então, já quero firmar um compromisso. Não vou dar A spoiler. Denise sempre cheia de spoiler. A Denise Não vou dar spoiler, mas a gente futuca, mas a Denise não abre. A gente vem com um programa, né, Gil? Muito legal, que é a escola de excelência, a escola de excelência comercial. Exato, que é a maturidade do programa de onboarding. Que a ideia é que a gente possa trazer aí... É só um pequeno spoiler. Olha lá, hein, Gil? A gente está construindo todo um assessment que tem um algoritmo por trás. Já é um assessment baseado em inteligência artificial. Para que a gente possa fazer um mapeamento, que a gente possa, de fato, entregar uma jornada exclusiva para cada um. Então, aguarde que... Gente, já vamos ter aí... notícias. Já vamos ter um segundo, em breve, a continuação desse. Sensacional, meninas. Mas assim, eu vou pegar uma onda aí na questão que vocês trouxeram da calibragem, né, e recalibragem. Uma vez que a organização ela vai evoluindo, as coisas vão precisando de recalibragem. Muito bem. Quantos anos mesmo tem esse projeto do Banco ABC? Ele tá desde 2018, né, Gil? Que começou lá com os fatores chaves de sucesso. Isso. E ele veio... Vem evoluindo. Então a gente tá falando aí de uns 7 anos, mais ou Exatamente. menos. Mais ou menos. Isso aí. Durante esse período, olha, 7 anos é um número cabalístico, hein? Não é? Ó, Setênios, né? os setênios. Boa. Nesses 7 anos, vocês tiveram que calibrar e recalibrar esse projeto a cada mudança. E a gente sabe que o mercado, de uma maneira geral, ele é muito veloz. A gente teve pandemia, né? A gente teve mudanças no cenário bancário, a gente tem aí mudanças no cenário mundial, enfim. E a própria educação, né? Educação corporativa, ela vai se moldando. Muito bem. A pergunta que não quer calar. Quais as principais lições aprendidas? Tipo, boas práticas e coisas que vocês não fariam mais. Se vocês pudessem dizer Eu aqui. acho que os que não fariam mais tem bastante Tem também, bastante. né? Eu acho que o erro ele faz parte do processo de evolução. Naquele modelo que eu comentei, a gente vem sempre revisitando o nosso modelo, o nosso processo. Por quê? Porque o processo ele é orgânico. O mercado ele se movimenta, a estratégia, é claro, o banco ele tem uma estratégia, mas a gente tem elementos que a gente precisa às vezes mudar um pouco para acomodar melhor aquela ação, aquele resultado ou aquele público. Tá. E até mesmo a concorrência de agendas, né? A gente sabe que tem outras coisas acontecendo na organização também. Opa! Então, esse processo da gente sempre revisitar o que a gente está fazendo, parar para escutar a ponta, né? Sim. Um trabalho que a Denise faz o tempo todo é parar, se conectar com o comercial. Sim. Ela já participa, né, de várias agendas que tem equipe comercial e a gente está com um desafio que a gente já começou ano passado, que agora se estende ao longo desse ano, que é se aproximar até mesmo do cliente, de estar um pouco mais na ponta,
para entender de fato todas as demandas, né? Eu acho que hoje o Officer ele já faz um trabalho incrível, né? De trazer esse olhar que a gente precisa, daquilo que é necessário a gente desenvolver para que a gente traga mais processo de evolução para o negócio. Mas se a gente tiver a chance de estar lá também ouvindo o cliente, eu acho que isso é fundamental. Gil, posso trazer uma questão aqui? Falando de um contexto geral, não dá para você ser uma área de educação que fica dentro de educação. Opa, você tem isso que é profundo. ir aonde a sua demanda está nascendo. Então, assim, a gente tem que se desprender, sabe, das 4 paredes. Então, assim, você tem que ir lá, seja isso no é comercial. difícil, viu? Isso é difícil. Isso é bem difícil. Porque, assim, quem quer parar para aprender? E aí a gente entra na cultura da aprendizagem. Então, literalmente quebrando barreiras. Quebrando barreiras. Então, assim, as áreas têm que entender que nós estamos ali para apoiar. O que você precisa entregar? Então, isso é como a Gil falou, participando de reuniões, estando junto. A escuta ativa, a escuta né? ativa. Sim. É isso. A escuta tem que ser muito ativa. Então, assim, tem que sair das 4 paredes. Tem que sair do RH. Você tem que ir aonde o seu cliente está. Isso é um exercício diário, porque não é fácil. Não é. Nossa, porque a gente tem que conciliar a rotina do dia a dia, Sim. né? As atividades que a gente tem que colocar no ar, que a gente já contrata com esse grupo, mas a gente não pode desconectar da ponta. Quando vocês trouxeram esse ponto, assim, de parar para ouvir essa escutativa, já tinha me chamado a atenção a questão do colaborador. Porque por mais que a gente fale tanto que é importante ouvir o colaborador, para que a gente entenda as necessidades dele, né, e junte as necessidades dele com aquilo que o negócio precisa, né, porque é um encontro de 2, né? Sim. Não é nem só para um canto, nem só para um lado, nem só para o outro, né? A gente trabalha aí, tem que trabalhar com alguma colaboração para que exista relevância, para que eu entenda a aplicabilidade disso, para que eu veja resultado, etc. Então, o ouvir o colaborador, quando vocês falaram, já tinha me chamado a atenção porque a gente tem contato com muitos RHs, né? E assim, vocês sabem, eu também estou nesse mercado há muitos anos, né, Gilmar? A gente começou lá atrás. Eu percebo que o RH ele precisa mudar mais rápido. Ele está mudando, ele está amadurecendo, mas precisa mudar mais rápido para ouvir esse público interno. Aí vocês trouxeram uma outra coisa que me chamou ainda mais a atenção. Isso é disruptivo, ouvir o cliente. Sim. Porque quando a gente pergunta, o cliente responde, mas a gente pergunta pouco. Exatamente. E eu acho também, não tem só a questão que o RH vem evoluindo, eu acho que as áreas têm se apropriado mais também do papel do RH. Boa, Gilmara. Então assim, não adianta só o RH evoluir e o outro lado não entender qual que é o papel do RH. Então, eu acho que a gente tem uma missão enorme de cada vez mais entender o nosso papel. Então, por isso que eu falo que isso é um exercício diário, né? Ele não tem que acionar a gente só quando ele tem um problema ou só quando ele tem uma necessidade, ou às vezes ele nem sabe que tem, né, Ana? Então, esse acho que é o grande segredo de você estar lá na ponta. De repente, você pode captar coisas que talvez não chegasse de forma natural. E aí ele começa a entender um pouco mais esse papel do RH. Então, acho que os dois evoluem juntos, né? Você trouxe um ponto muito importante aqui. Eu acho que com a pandemia, a gente perdeu um pouco do contato próximo, né? Sim. A gente estava se vendo pelo vídeo. E pelo vídeo, a gente não percebe algumas nuances que presencialmente... A gente perdeu o cafezinho. A gente perdeu o cafezinho. Exato. E agora a gente está retomando o cafezinho. Exatamente. Né? Só que aí tá retomando o cafezinho já dentro de uma capa, né, distante, né? A gente, tipo, vestiu a armadura da distância. E tem que tirar, tem que se desprender dessa armadura. Tem que se aproximar de novo. Tem que se aproximar. A gente vem num trabalho de tentar estar mais conectado, sabe? Com os nossos parceiros, com os nossos clientes, de trazer para cá, de ir até eles. E a gente percebe que ainda existe uma certa... Não é uma acomodação, não é essa palavra. Não me vem uma outra melhor. É ainda peraí... Tô acostumado da outra forma, é mais rápido. Mas a gente perde muito com isso, né? Assim, nós somos uma empresa que olha bastante para o digital.
Mas não é só o digital, a gente olha Não é pro só. todo. Sim. Exatamente. Né? A gente precisa se conectar de maneira híbrida, tanto que a gente trabalha praticamente presencial aqui, né? Uhum. Eu acho que a tecnologia, ela favorece acessibilidade. Mas a conexão, eu acho que você vai conseguindo conforme você promove esses encontros do dia a dia, o Isso. cafezinho, ir visitar lá o seu cliente, estar perto dele, participar de um dia a dia da área. Eu acho que aí de fato você busca a conexão e não a conexão só tecnológica, né? E eu vou trazer verdade. algo que eu aprendi com vocês duas. A multicanalidade. A gente tem que ir aonde e como o meu cliente está. É isso aí. E Então- às vezes vai ser digital, tá? Exato, E tá tudo certo. esse tá é tudo, o tá tudo ponto. certo. E tá tudo Exato, certo. por isso que é Se plural, eu- né? Exatamente. Se eu entender isso, vai ser fantástico. Você sabe o que me dá o maior prazer desse movimento que a gente faz? É quando vem uma demanda de treinamento e a área não toca sozinha. Ela sente não é que ela não possa, porque a gente tem esse modelo, Sim, né, Gil, do uhum. que a gente fala assim, ó, você pode tocar, Tipo, não precisa da autonomia. gente, porque a Sim. gente trabalha com a questão da governança, Uhum. mas conhecimento descentralizado. Mas eu acho sensacional quando a área, e aí vem o que a Gil falou, percebe que assim, opa, isso aqui eu não toco sozinho. Eu vou chamar a Denise, eu vou chamar a Gilmar, eu vou chamar a educação corporativa. Que legal. Aí você fala assim, cara, Aí foi- faz sentido, faz né? O que sentido. você tá fazendo. faz Mas sentido. Mas isso acontece porque vocês construíram esse caminho, né? A gente precisa construir mais pontes, É verdade. Exatamente. né? Porque as pontes aproximam. Exato. E nessa de ouvir de maneira ativa, né? De não só ouvir, mas de escutar de fato, né? O outro percebe que está sendo Sim. ouvido. Não é uma coisa pro forma. Ele não abre só a porta, né? Ele te convida pra Pra entrar. pra entrar. Vem Exato. aqui. E aí depois ele te convida pro cafezinho. Quando você vê, você já faz parte da mesa, né? Então, é esse movimento Gente, adorei esse exemplo. que a gente tem feito. Viu? Ela foi agora, né? E aí eu Nossa, não, é trago séria uma- falando? E Inspirada, a gente né? tá aqui tentando É a minha fazer ela assistente- rir. É a minha assistente virtual falando agora. A Denise ficou lá na minha assistente virtual, veio pra cá. Como que é? Uma coisa é ser convidada pro baile, outra coisa é te tirar pra dançar. Boa. Você viu? Tem várias inspirações Tem aqui, essas né? coisas. E aí eu vou dizer que quando você começa a fazer isso, tem um outro movimento. Você tem que tirar, transpassar as barreiras de conhecimento. Não dá para educação corporativa só entender de educação corporativa. Você não vai ser isso aí. especialista. Mas aí, se você não for lá, e a Gilmar, a gente já tá há 6 anos trabalhando em conjunto, ela sempre me desafiou dessa forma. Eu imagino, tem que ir lá entender. Tem Então, que se assim, apropriar você do tem que se tema, senão apropriar você do não tema. influencia, Porque né? senão, como é Verdade. que você Faz empacota sentido. a estratégia de educação se você não se apropriar do tema? A gente não é especialista do assunto, Exato. sempre vai ter o especialista que é o responsável, Mas né? a gente não precisa ser uma samambaia na Exato, sala, a né? gente também se Como que eu vou Exato. conversar com o UOL e dizer pra ele, ó, esse formato que você tá me propondo não é o formato adequado? Se você não conhecer o negócio, E o Você não fato vai. da gente transitar o banco inteiro, a Exato. gente faz até outras conexões que ele talvez não tenha parado para pensar. É claro que tem alguns que já têm esse olhar, porque as áreas se interrelacionam. Uhum. Mas a gente tem uma amplitude de navegar Sim. pelo banco de forma institucional, que aí a gente acaba trazendo muito valor para aquilo que está sendo construído. Quando o terreno é fértil, a gente joga as sementes, vai nascer, Uhum. né? Não tem jeito, a gente vai colher, né? exatamente. De alguma forma. Tudo que é feito, ele precisa ser feito, e ele é feito hoje por pessoas, né? E todo mundo tem algum ponto a contribuir, né? Exato. E quando existe essa escuta ativa, Sim. todo mundo consegue ter, como que eu vou dizer, não é relaxamento, mas se sentir confortável num ambiente Sim, seguro sim. de contribuir. Sim. E esse é o rico, né? Quando a gente coloca as pessoas juntas. Tem É aquele verdade. que vai ser mais eloquente, aquele que é mais dono da palavra, mas se você cutucar até aquele que está mais quietinho, ele também tem uma contribuição. E às vezes, boas contribuições. Talvez não tenha tanto o dom da palavra, mas todo mundo sempre tem a contribuir. Isso que é o rico, né? Isso é que é o rico, né? A Exato. diversidade. Eu acho que a área de educação corporativa ela é meio que um hub, Sim. né? Que lida com essa diversidade toda, né? Gente, eu queria contar uma história agora.
Uma história que eu vivi um pouco com a Gil no passado, mas a gente vê isso todo dia. Sempre numa sala de reunião, quando tem bastante gente, tem aqueles que falam mais, aqueles que falam menos, aqueles que ficam mais quietinhos, né? E aí, como buscar essa informação, né? Eu acho que, pelo que vocês trouxeram, como buscar o que está dentro da cabeça dessa pessoa, né? Desse colaborador, desse profissional, que muitas vezes tem ideias incríveis. E talvez no momento colaborativo com muitas pessoas, ele não consiga trazer à tona o que ele está pensando. Eu acho que hoje, pelo que vocês contaram, vocês promovem esses contatos, essas conexões, até individuais, certo? Ou não? Sim. Sim. E nesse contato individual, eu acho que é até mais fácil do outro, que é talvez mais tímido, né? Ele consiga se expor, né? Sim. Então, a gente busca isso, claro, tem o individual, acaba sendo mais fácil, porque a gente pode trazer até as perguntas mais diretas, né? E aí a gente ajuda a pessoa a desenvolver. Mas tem os grupos também. A gente sabe que às vezes tem alguém mais eloquente, que fala mais, aquele que pega mais a palavra. Mas eu acho que quando tem o grupo, todo mundo tem condições de contribuir, né? Às vezes tem aquele mais quietinho, que se coloca menos, mas é só você dar uma cutucada que sai coisa muito boa. E é o autoconhecimento, né, gente? Porque assim, quando a pessoa também se conhece, por exemplo, eu se deixar, eu não deixo ninguém falar mais quando eu tô numa mesa. Você viu, né, Ana? Quando a pessoa também já tem uma maturidade... Olha a seriedade dela. Quando a pessoa já tem uma maturidade e ela sabe como que é o comportamento dela, ela também tem que ser generoso em deixar o outro. Deixar o outro ter o poder de fala. E aí vão sendo as conexões, né? Que aí aí você cria um ambiente seguro. Legal. Né? Então, assim, poxa, deixa eu ser generosa. A Ana sabe muito desse tema, ou eu sei, poxa, mas vamos deixar a Gilmar aqui um pouquinho? Saber o que se fala tanto, que aí né? é o que entra também a escutativa, porque não adianta você dar a palavra para a pessoa e também não escutar nada, né? Então, ouvir, acho escutar, entender. Que de repente traz um ponto tão diferente do que está sendo falado e coisas que você nem tinha pensado, que desmonta tudo que você já está ali numa construção. Então, eu acho que essa escuta, ela tem que ser genuína, porque aí você acaba ampliando o repertório de todo mundo. Eu acho que talvez por isso vocês estão com tantos projetos bacanas acontecendo, né? Porque vocês construíram essa ponte. Que a gente construa mais pontes, né, de conexão entre as pessoas, como a gente já falou anteriormente. Né? Muito bom. É isso. Meninas, assim, eu tô felizona de estar conversando com vocês. Queria ficar aqui horas. Já acabou. Né? Acabou. Eu queria falar mais. Chega, Denise. Agora ela riu. A gente vem pra segunda temporada. Tem a segunda temporada no forno aí. Muito bom. Obrigada, Gil. Obrigada, Denise. Acho que foi um papo muito legal. Espero que vocês tenham curtido, porque acho que tem muita história na mesa e aqui tem muito conhecimento, de fato. Enfim, se vocês quiserem trocar com as meninas, olha eu fazendo cortesia com o chapéu adora areia, um pente, né? tá? A gente adora. gosta de um pente. Tem sempre alguém com alguma história bacana aí pra contar e a gente quer conhecer. Boa, então façam bench com as meninas, porque de fato, além do conhecimento que elas têm dentro hoje do projeto de educação corporativa, da educação corporativa do Banco ABC, existe um legado de construção de carreira, né, que vocês trazem aí muito cheio de histórias e de momentos e de boas práticas e de coisas que, nossa senhora, não deu certo. Vamos fazer de novo, deixa a gente aprende, né? A gente aprende. Mas como você falou, a gente precisa aprender com os erros, né? Sim. Então, é isso que faz a gente ser o que a gente é hoje. Né? Exato. Perfeito. Então, gente, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa, meninas? Querem se despedir? Quero agradecer essa oportunidade e aí para todos os colegas de educação corporativa, a questão é sair do RH. Vai se conectar com o negócio. Boa, gostei. E nós estamos à disposição para trocar com o mercado, entender outros cenários. Mesmo esse pessoal que está começando agora, que ainda não evoluiu muito no tema, eu acho que a gente aprende muito também com quem está iniciando, porque às vezes tem caminhos diferentes, onde a gente consegue se reconectar e fazer diferente também. Então, fica o convite aqui, pessoal que queira fazer um bench, a gente bater um papo, a gente está aberto para fazer essa troca.
Eita, que hoje acabamos bem, hein? Gente, muito obrigada por mais um podcast Learning Insights aqui do UOL EdTech. Um abraço e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Gente.